Segundo bloco do Câmera Esportiva, aqui nesta quinta-feira, 7 de abril, repetindo o dia do jornalista. E nada melhor do que receber um grande amigo e jornalista. E o melhor de tudo, segundo o Tassinho, hein? Guarulhense. JV Fortunato. Guarulhense do Cocaia, viu, Guarulhense Juliano? do Jardim Cocaia. Isso. Aqui dá até o bairro. Cocaia, tá ali no Santa Clara. Estamos ali na região do Cocaia. Primeiramente, agradecer pelo convite, Juliano, Tassinho, ao Ulisses, que hoje não está aqui. Tá viajando. E vale sempre lembrar, né? Esse programa é histórico aqui e é o único canal propriamente do esporte de Guarulhos que traz a informação. E eu lembro muito bem da infância, quando naquela época apoteótica do Flamengo, que aqui Sim. era o canal para saber sobre o Flamengo, para se informar. Um saudoso Oswaldo Tassi, né? Muitas saudades. E é isso, para mim é uma honra estar por aqui. É a realização de um sonho também de estar por aqui falando sobre Bezinha, falando sobre o Flamengo. Tassinho, ele falou quando ele era criança. Também Aí não chamou, acho que chamou a gente de velho, né? Que eu Fale no microfone, o que você tem a dizer, Tassinho? 23 Não anos faz de idade. tanto tempo assim também, né? São só 23 anos de idade, né? Então... Obrigado, JV. Um forte abraço, até a próxima. O JV, para quem não sabe, além de um excelente jornalista, ele é locutor da FPF TV e também da RP2 Sport Marketing, que gentilmente nos cedem as imagens aqui para o Câmera Esportiva. Então, essas imagens que vocês assistem antes da entrevista do Juliano Rico, é produzida pela RP2 Sport Marketing, transmitida pela FPF TV, no qual o JV Fortunato é o narrador, é um dos narradores, né? Tem um time lá fantástico de narradores e comentaristas. E começamos, né, perguntando se poderíamos usar as imagens prontamente, né? Não só o JV, como o Raoni. Quero mandar um grande abraço para o Raoni Pacheco também, para o Fernando Farias, que se tornaram amigos do Câmera Esportiva. E com o passar do tempo, o Juliano Rico também passou a fazer parte, né, do time. E muito me honra. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela oportunidade. Aliás, vamos abrir falando a respeito disso, né? Então, o torcedor do Flamengo e do Guarulhos terão transmissões ao vivo lá do Antônio Soares de Oliveira. Inclusive, no primeiro jogo, o Flamengo e Atlético Mogi, viu um nome muito familiar na escala já lá no primeiro jogo. E fala um pouquinho, então, para o telespectador, convidar o telespectador a acompanhar nossas transmissões. As transmissões do Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23 acontecem na Eleven Sports e também no Paulistão Play. É uma plataforma gratuita, todos os torcedores podem aí baixar no seu celular, acessar pelo computador. Todos os jogos com qualidade, e vamos aqui colocar, passamos um período ali de estágio na Série 1 do Campeonato Paulista para aprender a utilizar as ferramentas. Então a transmissão da Bezinha, da segunda divisão, será com muita qualidade. Então todo mundo que quiser acompanhar os jogos do Flamengo, do Guarulhos, também todos os jogos do Campeonato Paulista segunda divisão, na Eleven Sports e no Paulistão Play. É só entrar lá no Google, jogar Paulistão Play ou Eleven Sports, jogos de graça para acompanhar. Isso é muito legal, e vamos nos ater aqui ao nosso grupo, né, ao grupo 5, todos os jogos serão transmitidos, né? Todos. Pela nossa equipe aqui de Guarulhos, tem a equipe de São José. Então é bem legal para o nosso telespectador, não só acompanhar o Flamengo e o Guarulhos, mas acompanhar também o Mantiqueira, o União Mogi, o Atlético Mogi, o Joseense, então bem legal. Então, parabéns aí a todos da equipe. Também mandar o nosso abraço à equipe lá de São José, que na Copa São Paulo fez um grande trabalho. E é isso aí. Então, já no dia 23 de abril, às 3 da tarde, no Antônio Soares de Oliveira, já a nossa equipe estará a postos lá para transmitir esse jogo. E, claro, as imagens, as entrevistas, vocês vão acompanhar aqui no Câmera Esportiva, não só do time profissional do Flamengo e do Guarulhos, mas também o Sub-20 do Flamengo. Vamos mostrar aqui no Câmera Esportiva melhores momentos e o pós-jogo que só o Câmera Esportiva leva para você, amigo telespectador. Flamengo, União Mogi, Guarulhos, Joseense, Atlético Mogi e Mantiqueira. Esse é o grupo 5 e os confrontos já vão aparecer aí na sua tela para que você possa colocar na sua agenda. Lembrando que o Campeonato Paulista da segunda divisão já com a presença do torcedor, hein? Sábado 23 de abril às 3 da tarde, Guarulhos e Atlético Mogi. Domingo 24 de abril às 10 da matina, União Mogi e Flamengo. Por que eu falo, JV, que é um grupo chato? Vamos pegar União Mogi. Fez oitavas de final aqui contra o Flamengo, lá em Mogi das Cruzes e aqui, e foi complicado o jogo, quase já ficou no jogo contra o União Mogi. Mantiqueira, que é um time que tem como foco trabalhar a base. Joseense,
que já há um tempo não disputa, mas quando vem é aquele carne de pescoço que fala, né? Aquele time chato pra caramba. O Atlético Mogi é aquele ponto de interrogação, né? A gente nunca sabe como vem o Atlético Mogi, mas nas últimas vezes era um time que não incomodava tanto. Então, Flamengo e Guarulhos, pelo andar da carruagem, o Guarulhos a gente já coloca aqui que vai priorizar o elenco da Copa São Paulo. Boa parte daquele elenco ficou no time do Guarulhos, e o Flamengo também deve ir pelo mesmo caminho. Afinal de contas, a Copa São Paulo, como ela foi sub-21, acredito eu que facilita para que os jogadores possam também compor o elenco profissional. Lembrando, claro, que o Flamengo aí também não fechou o elenco, alguns jogadores estão voltando de empréstimo e podem aí compor o time do Marcelo Marelli. O que esperar deste grupo 5? Eu acho que deste grupo o adversário mais duro é sim o União Mogi, como você bem citou. É um time que manteve a sua base para a temporada, tem um trabalho muito coeso. O Wendel Freitas, que o torcedor do Flamengo conhece muito bem, teve uma passagem em 2016. Está hoje treinando o União Mogi, a terceira passagem dele, inclusive, no União Mogi. Teve uma passagem ali no Sub-17, depois treinou o time profissional, aí a passagem não foi tão legal assim, foram 2 derrotas e 2 empates, e agora assumindo o União Mogi pela terceira oportunidade. É o time mais cascudo. Temos o Mantiqueira, que também esteve na temporada passada, esteve no grupo do Suzano, inclusive, foi o campeão invicto da temporada. Sim. E acabou, então, ficando ali na 5ª colocação, manteve a sua base, vai ter o técnico Dado Oliveira, mais uma vez, no comando do Mantiqueira, que deixou bem claro, ó, aqui não fazemos peneira, temos uma avaliação e mantivemos o elenco. Então, assim, eu acho que pela continuidade, União Mogi e Mantiqueira são os adversários mais duros, tanto para Flamengo quanto para Guarulhos. É um grupo muito complicado. E o Joseense fica naquela interrogação sempre, né? É um time que ficou sem disputar e agora chega de novo com uma estrutura. Tem ali à sua disposição Martins Pereira, tem toda uma cidade ao em volta do Joseense. Mas ainda a coisa gira muito em torno de São José ainda lá, né? Gira, mas ainda assim vai despontando, né? O São José disputar a Série A3 do Campeonato Paulista, por que não o Joseense também disputar? Então acho que vale a pena ali ficar de olho. Mas ainda eu acho que o União Mogi e o Mantiqueira são as 2 equipes que são ali as mais difíceis do seu grupo. Agora, o ano passado, a gente viu uma situação interessante. A gente já sabia que o Guarulhos viria com um time, a gente poderia esperar tudo do Guarulhos do ano passado. Por quê? Porque o Guarulhos, ele abriu mão do Sub-20 para poder montar o elenco para disputar o profissional. E até que o Guarulhos fez um bom trabalho o ano passado, dentro das limitações que o time teve ao longo da temporada. E o Flamengo veio com um time até interessante. E eu me recordo bem o seguinte, o Flamengo terminou a temporada 2021 invicto jogando em casa. O Flamengo perdeu um jogo, que foi contra o Prudente, lá em Presidente Prudente. E aí fica aquela pergunta que eu me fiz depois daquele jogo contra o Prudente, que inclusive nós trabalhamos naquele jogo. O grupo enganou? Por que eu pergunto isso para você, JV? Nós tínhamos Paulista, eu fiz até essa pergunta para o Marelli aqui. Paulista, que é o time a ser batido. É o time de camisa, campeão da Copa do Brasil. Ah, mas está na última divisão. Mas tem história. Guarulhos, o clássico. Mesmo o Guarulhos tendo aquelas dificuldades, é um time chato de se enfrentar. Nós tivemos o Colorado de Caieiras, que era o ponto de interrogação, Barcelona e o Mauaense, que também era um timinho chato. E o Flamengo ganhou, se não ganhou, ele empatou acho que 2 jogos. Ele empatou com o Barcelona lá e com o Paulista lá em Jundiaí. Não, ganhou do Paulista de 1-0 com o gol do Não, mas lá foi 1-1. Em Jundiaí foi 1-1 e ganhou aqui. Eu lembro que o Flamengo estava vencendo em Jundiaí, foi o primeiro jogo. Isso, e no final o Paulista empatou o jogo. Exato. Foi para a segunda fase, já com 2 rodadas de antecedência, já classificou, faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase. E o sentimento foi, esse ano vai. E acabou ficando nas quartas de final. Você acredita que o grupo enganou? E eu já tinha medo de uma outra pergunta. Que lição o Flamengo pode tirar do ano passado para que esse ano, de repente, não aconteça a mesma coisa? De certa forma, sim. O grupo era fraco, o Flamengo conseguiu. E porque tinha também não só um bom elenco, como tinha uma parceria muito sólida, né? Com uma agência de esportes, tinha alguns jogadores já tarimbados, com passagens em outros times, até jogadores que estavam ali fora do centro de São Paulo para atuar. Mas eu acredito que, mais do que um grupo que engana, talvez faltou um pouco de feeling para a equipe do Flamengo, porque conseguiu fazer o seu jogo contra a equipe do União Mogi. Foi um jogo muito duro lá em Mogi, venceu aqui com 1-0 só.
E quando foi jogar contra o Grêmio Prudente, já sabia das dificuldades que teria para enfrentar o Prudente, que até então era uma equipe que também vinha muito bem, era a terceira equipe ali em campanha da temporada, e o Flamengo quis, eu acho que, propor o jogo. E talvez não era a melhor opção jogando em Prudente, com o tamanho de campo que é, contra a qualidade da equipe do Prudente. Então acho que faltou um pouco ali de feeling para o Flamengo. O grupo era realmente um pouco mais abaixo do que o Flamengo tinha de elenco. Mas era também muito faltou, nome, né? muito nome. Gente, até nós analisamos aqui, a gente está vendo aí as imagens aí do jogo do Flamengo, né? Do clássico Flamengo e Guarulhos, esse jogo, se eu não me engano, foi 3-0 pro Flamengo, né? E foi um jogo, foi 4-2? Isso foi na temporada 4-2 pro Guarulhos. Isso foi na temporada de 2020, né? Foi em 2020. Ah, tá. É que aquele time treinado pelo Rafael Não, que eu tô. Porque o ano passado, realmente, quando o jogo foi 3-0 pro Flamengo, tava um tempo muito parecido com esse. Por isso que eu acabei me confundindo. Realmente, o Flamengo fez 2-0 e o Guarulhos, no final do primeiro tempo, fez esse gol, que voltou pro jogo. No segundo tempo, o Guarulhos colocou uma pilha ali em cima do Flamengo e acabou virando 4-2, tá certo. É que nós fizemos um jogo ano passado 3-0 e estava um cenário muito parecido com esse. E realmente, o ano passado, quando nós vimos o sorteio do grupo, nós até falávamos aqui, o Paulista é o time que vai se classificar e os outros que briguem para a segunda colocação. E realmente ficou esse sentimento, né? E em relação ao Guarulhos, o que você pensa em relação ao Guarulhos? O Guarulhos mais um ano não vai jogar o Campeonato Paulista Sub-20, mas veio com um time aí da Copa São Paulo, como nós vimos na matéria. Você acha que esse é o caminho? É muito complicado dizer, né, Juliano? Porque o Roberto Martins manteve seu trabalho, alguns jogadores que estiveram no Sub-20 na Copinha estarão agora neste elenco profissional. Dá para destacar alguns deles, né? O Gabriel, o goleiro, é muito qualificado, é um bom goleiro. O Pedro, que vimos na entrevista, também é um bom jogador. Mas, infelizmente, eu acho que com este elenco, talvez não aguente a pressão que será, porque é um grupo muito disputado. De novo, reitero, vejo o Flamengo, União Mogi e Mantiqueira hoje acima do que o Guarulhos pode apresentar em campo. Fernando Farias está assistindo a gente aqui, ó. Já mandou abração, um abraço Fernando. para o Fernando Farias, que é o homem que comanda as transmissões da FPF TV. Abraço a ele, ao Rony Pacheco. Aproveitar que está por aqui também, mandar um abraço ao grande Cláudio Herrera, assessor do Flamengo, está sempre nos auxiliando aí com o trabalho. E abraçando a eles, a gente abraça a todos da equipe também, né, que fizeram um excelente trabalho na série, nas transmissões da Série A2 e Série A3. Ele diz o seguinte, notícia de última hora, o técnico do São José, o técnico TikTok, acaba de ser demitido, pós-derrota, ontem. E foi uma derrota acachapante, né? Contra a equipe do União Suzano por 2-0. E realmente a equipe do São José está fazendo... Começou muito bem a Série A3, conseguiu ali uma terceira posição e agora começa a cair um pouco de produção e justamente na fase decisiva, né? Não é o que o torcedor do São José espera. Bom, você que cobriu a Série A3, a gente sabe que muitos clubes da segunda divisão vão na Série A3 buscar atletas, né? Mesmo porque a Série A3 termina num período em que a Bezinha está ali no seu começo. E muitos desses times que jogam a Série A3, muitos deles não disputam Copa Paulista, né? Até por conta de recursos, a verdade é essa. Então, a Série A2 ainda o pessoal joga a Copa Paulista, mas a A3 não são todos. Você acha que, pelo que você viu do nível, embora a gente conversava em off, é mais medalhão, ou seja, jogadores de mais idade, mas você acha que pode pintar algum jogador bom aí, de repente o Flamengo e o Guarulhos poderia ficar de olho aí algum jogador que você, de repente, acha que caberia nessas equipes? E vale lembrar que agora nessa segunda fase da Série A3 são 2 grupos, né, jogo de ida e volta, então é mais 2, 3 semanas a serem disputados os jogos. Ainda dá tempo, né, então até ali metade do campeonato a lista fica aberta para inscrição de novos jogadores, e sim, tem alguns jogadores jovens importantes, e também vale frisar que muitas equipes da Bezinha planejou-se já verificando possíveis eliminações na Série 3. Vale destacar aqui o caso do 15 de Jaú, né, que esperava a eliminação do ZAC para conseguir trazer o técnico Ricardo Costa. Até mesmo equipes aqui da nossa região já verificou algumas possibilidades, vislumbrou algumas possibilidades durante a temporada, mas acabou não se concretizando. Então, sim, eu acho que vale muito a pena ficar de olho em jogadores da Série A3, até da Série A2, que já chegou ao seu final agora, para conseguir incorporar os seus jogadores. E vale sempre lembrar também que na Série 3 há jogadores de maior idade, né? Não tem ali
Não tem a limitação não tem uma limitação, né? Sub-23 ali é só 23 anos. Na Série A3, vemos jogadores de 40, 38, 37 anos jogando. Então é muito complicado. Tem um caso muito ali específico de jogadores, né? Leandro Love, por exemplo, que joga no União Suzano. É um jogador já tarimbado, mas que já tem uma certa idade, né? Então, tem que ficar de olho nos jogadores mais jovens. E são poucos, infelizmente. Não, e é legal essa mescla, porque você tem jogadores mais jovens e jogadores de mais idade. Eu lembro quando o Flamengo teve aquela parceria com o Corinthians aqui, e veio a molecada do Corinthians e colocaram o Adãozinho para jogar com eles. O menino deu um lançamento para o Adãozinho, o Tassil estava até comigo nesse jogo lá, acompanhando. Deu um lançamento para o Adãozinho, que o Adãozinho quase desmaiou ali no alambrado, né? Mas tem muito disso, né? Como o JV falou, a Série A3, a idade ela é liberada. E eu até mesmo aqui no Câmara Esportiva, até coloquei a possibilidade do Flamengo até contratar um técnico que estivesse na Série A3, porque o Flamengo sempre teve como tradição contratar um treinador já no começo da sua pré-temporada e esse treinador vir e começar um trabalho, assim como o Guarulhos fez, né? O Guarulhos, logo que o Milton do Nascimento se desligou da direção do Guarulhos, e que foi o Milton, foi o Edu Miranda, enfim, toda aquela comissão técnica, o Guarulhos já correu e já fechou com o Roberto Martins e com a comissão técnica da Copa São Paulo, que eu entendo que fez uma boa campanha. O Guarulhos estava se classificando até os 43 do segundo tempo do jogo Avaí-Flamengo. Se o Flamengo não marca aquele gol aos 43 do segundo tempo, era o Guarulhos que passaria para a segunda fase. Então eu entendo que o Guarulhos fez sim uma boa opção, trazendo o Roberto Martins. E o Flamengo, por essa demora, eu coloquei aqui no Câmara Esportiva, o Flamengo está atrás de alguém da Série A3. Até o Ulisses, na apresentação do programa, disse o seguinte, mas e a preparação? Como é que fica? O treinador já vai chegar com o elenco pronto, já vai chegar tendo um outro profissional comandando a atividade? E aí o Flamengo, há tempo, entendeu que de repente esse não era o caminho e que já tinha que trazer um treinador agora, né? E trouxe o Marcelo Marelli, que eu entendo ser um bom nome, e eu queria te perguntar isso. Roberto Martins, técnico do Guarulhos, e Marcelo Marelli, técnico do Flamengo. São dois treinadores que conhecem a realidade da divisão e principalmente a realidade do clube que eles comandam, né? Começando com o Marelli, eu acho que dificilmente ele aceitaria um novo convite do Flamengo, se não houvesse pelo menos um projeto sólido por trás. Só em cima disso que você está falando do Marelli, o Marelli ele tem um currículo muito bom. O Marelli treinou, pode não ter treinado um Flamengo, um Fluminense no Rio, mas treinou o Bangu, que jogou a primeira divisão. Ele enfrentou o Flamengo, ele enfrentou o Fluminense, ele enfrentou o Botafogo, que são equipes de tradição do futebol nacional. Desculpa ter te cortado, mas já te cortando. Então, só continuando, né? Então, assim, o Marelli, ele é um técnico muito bom, se mostrou muito bom também na primeira passagem em 2018, agora em 2021. Não aceitaria o projeto se não fosse sólido. Então, teremos jogadores que já estiveram ali com o Flamengo durante a temporada do Sub-20, disputou a Copinha. E imagino que muitos jogadores que também estavam na temporada passada estarão neste elenco no ano de 2022. Pelo menos essa é a expectativa que temos em relação ao Flamengo. Já sobre o Roberto Martins, o trabalho foi muito bem feito. Muito bem feito. Foi muito bem feito, assim. Eu acho que conseguiu tirar leite de pedra, essa é a definição. É tirar leite de pedra do elenco que estava ali reduzido, né? Muitos jogadores jovens que também não tinha muita experiência, passando em outros elencos, e agora está atuando no Guarulhos. Então são dois técnicos bons. O Roberto Martins vai de novo tirar leite de pedra, e o Marelli não viria se não houvesse um projeto sólido. Essa é a visão que eu tenho dos dois técnicos, pelo menos por agora, antes do começar do campeonato. E você trouxe uma informação importante, porque o Mantiqueira, ele traz um elenco que já trabalha junto há bastante tempo. O União Mogi também já vem com um elenco muito parecido com o elenco do ano passado. E nós vimos o jogo duro que foi. O Flamengo decidiu, acho que foi 1-0 pro Flamengo. Foi 1-0. Com o gol do Ian, inclusive. Com o gol do Ian, que era lateral direito. Foi improvisado. Improvisado na esquerda e fez um golaço. Então já passou pelo União Mogi o ano passado com muita dificuldade. São elencos, repito, são times que trazem elencos do ano passado. Então é muito importante que o treinador, tanto do Flamengo quanto do Guarulhos, trabalhe com o elenco que ele conheça. Né, com jogadores que ele sabe, que dentro de campo pode, né, onde ele pode puxar o melhor de cada jogador. Então, nesse ponto, nessa informação que você nos traz, é muito importante a gente frisar isso aqui. São treinadores que conhecem o elenco, o Flamengo e o Guarulhos não devem mudar muita coisa do ano passado, né,
pelo que eu vi lá no treino do Guarulhos e pela informação que o JV traz, inclusive, estou agendando com o Cláudio Herrera, o assessor de imprensa do Flamengo. Herrera. Mais um abraço, Herrera. Você já fez a sua lista de pedidos para Herrera? Farei, inclusive já colocar aqui na lista, alô Cláudio Herrera, se prepara que a lista é grande. Hein? É, a lista de pedidos. Para quem não sabe, a lista de pedidos é a lista de pedidos da cabine. Água gelada, né, de preferência 4 ou 5 copos. Pãozinho, presunto e queijo. Não, pãozinho, presunto e queijo não digo, porque quando ele não chega comendo lanche na cabine e nos faz olhar ele comer o lanche, mas tudo bem, isso. Continuamos amigos, viu? Então é bem legal isso, dessa informação que você traz do Guarulhos. Iremos fazer uma matéria no Flamengo na semana que vem, já estou agendando com o Herrera. E o legal é isso, tem que pôr, trabalhar com quem já conhece, né, JV, senão ficar para trás. Isso, e nós vimos pelas postagens que o Flamengo fez durante a semana, que jogadores como o Ronald, por exemplo, estará no elenco. Era um jogador que até era cotado ali para disputar alguns jogos do profissional. Talvez o Vitinho, né, que ainda mantém as suas fotos na rede social também com a camisa do Flamengo, chegou a atuar também com o elenco profissional da última temporada. E quem sabe alguns jogadores não pintem, como o Vinícius Caveira, que estava por empréstimo, estava lá em Pernambuco. Atleta do Flamengo, né? Poderia voltar. E assim, vamos ver. E também tem a questão de que o Flamengo vendeu recentemente um jogador, né? Juan Seco para o Santos, entrou algum dinheiro no caixa, então pode ser importante. Tudo bem que o Flamengo tem dívidas a pagar, tudo mais, e é normal, é comum, usual no futebol que isso aconteça, mas pode ser que tenha algum dinheiro em caixa. Quem sabe aí alguma contratação pontual, alguns jogadores que porque é impossível a gente falar na segunda divisão, na JV, quando a gente fala para um treinador, você está com o elenco fechado? Acho que nenhum time da segunda divisão, né, consegue fechar elenco, mesmo porque nós teremos no início do campeonato uma Série A3 terminando, então já um jogador ou outro pode pintar, você tem problema de lesão, e é muito importante, o que foi muito comemorado pelos clubes, é o fato de voltar a jogar aos fins de semana. Porque eles estavam jogando de quarta e domingo. Então você tinha que ter ali mais de 30, de repente mais de 30 jogadores no elenco, desfalcar até o 20 para completar o profissional. Até entendo que um dos motivos do Guarulhos não ter disputado o ano passado o Sub-20 foi esse também, porque é impossível. O Flamengo fez um ato heróico para mim ano passado, montar 2 elencos. E quem não jogava no 20, ou mesmo aqueles que estavam jogando no 20, iam compor o banco do profissional. Então, eles vão ter, isso que eu queria te perguntar também, o quanto ajuda a jogar só aos domingos, né? Eu acredito que ajuda muito. E não tem como você fechar elenco, né? Que mesmo jogando aos domingos, vai ter jogador se arrebentando aí. Porque a estrutura, a parte física, a fisiologia, se para um time de Série A do Campeonato Brasileiro já é difícil, imagina para a realidade da Série B. E vale lembrar que teremos o Sub-20, o Flamengo vai atuar com o Sub-20, né? Teremos os jogos em maio, a partir de maio, então, já no não temos grupo, mas temos as datas. Vai jogar de quarta, pelo menos que a teremos federação apenas passou, um jogo em um final de semana, então essa é a realidade. O Flamengo vai atuar no Sub-20. Teremos, então, grandes jogos para acompanhar. O Flamengo vai ter um planejamento com 2 elencos, tanto o Sub-23 também como o Sub-20. Então, essa é, pelo menos, a teoria que o Flamengo vai ter. 2 elencos para administrar, mais uma vez. Então, vai ser realmente uma temporada bastante dura aí para o Flamengo, com 2 elencos para ser administrado, um pelo Tom, outro pelo Marcelo Marelli. Vamos ver como vai ser tudo isso. E lembrando que o Larussa, que era o técnico do Sub-20, será auxiliar do Marelli, e o Flamengo também mantendo, assim como o Guarulhos, o Flamengo mantendo comissão técnica. Fernando Farias diz o seguinte: a minha expectativa é que o Flamengo passe com facilidade, e para a cidade de Guarulhos, nós já falamos, mas não custa repetir, estaremos nas transmissões dos jogos do Guarulhos e do Flamengo em casa, estaremos lá em loco, né? E o repertório do Herrera é um repertório simplesmente fenomenal. O Herrera, ele liga aquela caixa de som às 9 da manhã, dando bom dia aos vizinhos. Agora, não vai acontecer dessa vez, leia isso aqui que chegou para nós. Aqui, por favor. Vamos ler aqui, ó. Aqui, ó. Fala pro JV mandar um beijo pra sua namorada que está vendo, olha só. Então, Renata, beijo pra você, ao Jefferson, Rô, todo mundo. Você namora a filha do Bonácio. Não. Grande Bonácio. Jefferson Bonácio é um querido, um amigo nosso aqui, beijão. Saudades do Xanão, papel aí, ué. Eu vou ficar com um bilhete aqui. Um bilhetinho escrito. A letra é sua, Tacinho? Por Tacinho. Essa letra é sua? Um rascunho aí rápido. Caramba, você viu como ele escreveu bonito? Não, realmente, é uma letra muito bonita. Uma letra bonita, né? Do recado. Então,
Beijo para a namorada. Quer já mandar um beijo pro resto da família? A mãe, irmãos que estão assistindo? Todo mundo tá ligado, mãe, pessoal lá do trabalho da RP2, a Renata, o Jefferson, Você sabe que tem um grupo seleto te assistindo aqui já, né? Ah, já tô imaginando já. Aqui A audiência tá bombando, hein? Tá bombando. Já E o celular imaginando vibrando, o né? Imagina. Você não esqueceu de ninguém mesmo pra mandar um abraço? Porque quando acabar, você não mandou o meu. Então, vamos fazer assim um geralzão. Um abraço a todo mundo que tá nos acompanhando aqui no Câmera Esportiva. E olha, foi o pai dela que ligou, hein? Ah, grande Jefferson, Você não hein? pode esquecer. Como é que é? Não, peraí. O Bonácio ligou aqui na TV Pra mim. pro JV mandar um beijo pra namorada. Exatamente. Renata? Renata tá assistindo o Câmera Esportiva, que beleza. E ao lado do grande Bonácio. Aí o Bonácio pedala ainda, tá assim, ó. Continua Opa, pedalando. sim. Continua pedalando. Visual Bikes. Que legal, o grande Jefferson Bonácio. Tem que trazer o Bonácio aqui qualquer hora, viu? Participar do Câmera Esportiva. Jefferson Bonácio contribuiu muito também para o esporte, tem o seu nome também no esporte da nossa cidade. Então fica aí um grande abraço para o ciclista Jefferson Bonácio. Primeira vez na vida que eu vejo o pai da namorada ligar para mandar um beijo para a filha. Pois é, você viu? Que situação. É a primeira vez que isso. Olha, eu tô com. Olha, Será que ele ia dar? Eu tô surpreso, né? Eu tô surpreso. Eu fico imaginando se meu sogro faria isso. Será? Grande José Fernandes, né? Será que ele ligaria para mandar um beijo para a dona Priscila? Não, ele faria isso. Aliás, a dona Priscila, na audiência aqui do Câmera Esportiva, também aproveitando a sua hora de almoço para assistir o Câmera Esportiva. Tá, Silvio, já que tá no seu abraço, tem algum abraço para mandar também ou não? O Lucas e a Júlia. O Lucas e a Júlia também na sintonia aqui do Câmera Esportiva. Falando em beijos, abraços, enfim, quanto tempo nós temos? 2 minutinhos. JV, nesses 2 minutos finais, eu quero mais uma vez agradecer você. Faça do Câmera Esportiva a sua casa. Mais uma vez agradecer a todos da RP2 Sport Marketing, FPF TV, Eleven Sports, por ceder as imagens aqui ao Câmera Esportiva. E vamos juntos nessa jornada. E levar, né, a alegria para o torcedor do Guarulhos, que espera esse acesso à Série A3 já há bastante tempo. Ao Flamengo, eu sempre digo aqui que o Flamengo tem uma esperança barra cobrança, porque o Flamengo já chegou lá, né? O Flamengo já chegou na Série A2, o Flamengo ficou a um jogo na Série A1. Eu estava no Antônio Soares de Oliveira, naquele Flamengo Monte Azul. Lá. Você estava lá também? Muito pequeno, mas estava. Agora a gente sabe porque perdeu o jogo, tá assim, ó. Então nós estávamos lá, o Flamengo virou aquele jogo 1-0 para o Flamengo, aí o seu Rafael Andrade resolveu mexer no meio campo e o Monte Azul fez 4-1, né? Mas enfim, então eu digo que a cobrança no Flamengo ela é mais forte até por isso, porque o Flamengo já chegou lá e conhece o caminho. Mas esperamos que a cidade possa estar bem representada aí pelo Flamengo, pelo Guarulhos. Lembrando a você, telespectador, que gosta de assistir os jogos lá no estádio público, estádio 100% liberado e legal. Esse ano teremos torcida e teremos tanto torcedores do Flamengo quanto do Guarulhos no estádio. Eu digo isso porque aqui em São Paulo existe a regra, né, dos clássicos com torcida única, e eu que peguei a época do estádio dividido, para mim é triste ver um Corinthians, um Palmeiras e São Paulo na final do Campeonato Paulista, só com torcedores do Palmeiras na Arena Palmeiras, e principalmente no Morumbi, porque eu vi aquele Morumbi dividido meio a meio, e hoje ver com torcida única é triste. Então, para nós que gostamos do tradicional futebol raiz, né, JV, ver torcedor do Flamengo e do Guarulhos compartilhando o estádio nos clássicos é bem bacana. Muito obrigado e volte sempre. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, sensacional falar aqui sobre Flamengo, sobre Guarulhos, sobre Bezinha. E esse espaço aqui é fundamental, Juliano. É fundamental porque nós temos uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, e que precisa desse espaço. O esporte de Guarulhos é muito forte. Vimos o vôlei, vimos o handball e precisamos desse espaço. Muito obrigado, Tassinho. Obrigado, Juliano. Valeu, JV. Ponto final no Câmera Esportiva desta quinta-feira. Fim de semana, por enquanto, folga, tá assim, ó. Por enquanto, folga. Mas se tivermos aí algum agito esportivo na cidade, claro, traremos aqui no Câmera Esportiva. Lembrando que o Vôlei Guarulhos joga fora, joga em Belo Horizonte. Mas, claro, na semana que vem traremos todas as informações. Terça-feira é dia de Jome aqui no Câmera Esportiva. Vamos fazer um balanço da participação de Guarulhos nos Jogos da Melhor Idade. Lembrando que o Guarulhos ficou em segundo lugar nos Jogos da Melhor Idade. Vamos abordar isso na próxima terça-feira. A todos, uma boa quinta-feira, final de quinta-feira, boa sexta, excelente fim de semana, até semana que vem. Fiquem com Deus, tchau!